Bom dia, internauta. Bem-vindo à Taba TV. Sou Heitor Silva, sou economista e nós vamos continuar aqui o que nós já começamos essa semana, discutindo sobre a economia nacional, sobre os problemas que afetam a nossa realidade, sempre partindo de um ponto de vista dos trabalhadores, das pessoas que precisam trabalhar, que precisam tocar a vida, né? Essa observação é importante porque, em geral, quando você vê artigos, discussões no Jornal Nacional, Globo News, Jovem Pan, Record, eles estão sempre partindo do ponto de vista do grande empresário, do banqueiro, que são quem financia através de anúncios essas empresas. Aqui não. Aqui o nosso compromisso é com você que trabalha, com você que tem dificuldades para pagar as contas, que levam a vida que é a vida da maioria do povo brasileiro, né? Então vamos lá. O assunto hoje nós vamos tratar da chamada âncora fiscal. Vamos tentar explicar o que é isso, o que está acontecendo. Nós temos visto aí o ministro Haddad essa semana muito preocupado com isso, falando bastante sobre isso. O presidente Lula ainda não tomou uma decisão sobre o que fazer, mas já existe um plano, um projeto em cima da mesa para que seja enviado ao Congresso e criada a lei. Então nós vamos entender aí por que o ministro da Fazenda está tão preocupado com isso, por que o presidente da República, né, recebe o projeto e ainda não enviou para o Congresso, e o que isso afeta a vida de cada um de nós. Mas para isso é necessário que a gente compreenda o que isso significa, né? Então vamos lá. O governo Lula assumiu compromissos bastante relevantes, mas todos eles que eu vou citar aqui significam aumento de gastos. Ele assumiu compromisso com o Bolsa Família, com aumentar o valor do Bolsa Família diante da situação de desemprego, de miséria que vem aumentando na realidade brasileira. Ele assumiu o compromisso do retorno do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que é para pessoas de rendas médias e baixas. Ele assumiu o compromisso de retornar um programa de aceleração do crescimento, que era um programa que compunha grandes obras públicas, né? Entre elas a mais que todo mundo lembra, né, a transposição do Rio São Francisco. Essa já está completa, né? Mas tem várias outras obras que paralisaram. Obras de infraestrutura, né, para escoamento de produção agrícola, estradas, né, pavimentação, recuperação de pavimento de estradas e outras, né? Na educação, o reforço do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um fundo que o governo federal utiliza para ajudar estados e municípios que tenham problemas com a educação, com os gastos de educação. Dentro do Fundeb está a ideia de um piso nacional para os professores, né? Então seria uma complementação que o governo federal daria ao que os estados e municípios pagam, para que se chegasse a um mínimo básico nacional, um piso nacional de salários para os professores da rede pública. Gastos com saúde, ele se comprometeu com o retorno do programa Mais Médicos, né, que é o programa que leva médicos ao interior do Brasil. Lembrem-se, as universidades de medicina são extremamente elitizadas, porque é um concurso muito procurado, muito difícil. O que acontece é que quem passa para uma faculdade de medicina federal, com nobres exceções, sim, aqueles pontos fora da curva, são as pessoas que vêm da classe média alta, né? Porque estudaram nos melhores colégios,
né, fizeram cursos de língua paralelos aos primeiro e segundo grau, e aí eles chegam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, na prova de inglês, o camarada tira a nota máxima, né, já o filho do trabalhador que vem da escola pública ou que vem de uma escola privada, mas não desse nível, não com esse gasto em educação, ele vai tirar ali metade da prova, né? Então esse é o quadro. E os médicos formados na rede de ensino privada, nas universidades privadas, para que vocês tenham uma ideia, um curso de uma Souza Marques aqui do Rio de Janeiro, uma faculdade de medicina conceituada, privada, a mensalidade é mais de 10 mil reais. A Universidade de Vassouras também é por aí, por volta de 10 mil reais. Então vocês vejam que é um curso em que basicamente o público que se forma, né, os profissionais que são formados, são profissionais que vêm de no mínimo, uma classe média alta. Isso, né, faz com que eles tenham muita resistência aí para o interior. As pessoas têm uma vida excelente nas cidades, nas grandes cidades, né? Vêm de famílias muito abastadas e vão fazer o que no interior? Mesmo quando tenta se pagar um salário mais alto, mas eles resistem. Então esse é o quadro. O Mais Médicos é uma tentativa do governo federal de levar médicos ao interior do Brasil, né? Já funcionou, né? Teve várias discussões, porque ele trouxe muito médico cubano. Eu não vejo problema nenhum no médico ser cubano, mas muita gente via, e enfim, aí o governo está rearrumando o projeto. Outro compromisso dele com farmácia popular, né, o retorno de farmácia popular, que é remédios entregues à população, ou mais barato, ou de graça. Muito bem. Como é que, vejam vocês, então estamos falando de um quadro de grandes gastos. Qual era a regra no governo Bolsonaro para os gastos no governo? Era você pegar o ano anterior, os gastos do ano anterior, né, somar a inflação. A inflação está em 6%, então isso significa que a gente teria que pegar o que foi gasto na saúde no ano de 2022, colocar mais 6%. O que foi gasto em educação, colocar mais 6%. Né? Isso é óbvio que não cobre projetos da natureza que o governo Lula está propondo. Né? Vamos lá. Como é que deveria ser a regra para a saúde? A regra para a saúde deveria ser isso, estava lá na Constituição Federal, né? 15% da arrecadação destinada para os municípios, 12% da arrecadação destinada, 15% da arrecadação dos municípios destinada para a saúde, 12% da arrecadação do Estado destinada para a saúde. E no âmbito federal seria o valor do ano anterior mais a variação do PIB. PIB é Produto Interno Bruto, é uma forma de medir a riqueza nacional. Né? Muito bem. E a educação, pelo artigo 212 da Constituição Federal, ela teria que ficar o governo federal deveria gastar 25% dos seus impostos com educação. E os governos estaduais e municipais, 18% da arrecadação de impostos deveriam ser gastos com educação. Essa era a regra. Né? No entanto, isso foi mudado, né? Já no final do Temer, essa discussão começa a vir à baila, e aí a gente tem uma redução dos gastos em educação e saúde desde 2017. Vamos lá, vamos tentar entender aqui, deixa eu botar uma colinha aqui. Qual é o problema? Por que o ministro da Fazenda precisa apresentar novas formas? Já falei, porque a forma anterior, né, não contemplava os gastos que ele precisa fazer
para cumprir os compromissos assumidos pelo presidente Lula, né? Para a saúde, vocês imaginem o que ia acontecer se fosse mantida a regra anterior, né? Nós tivemos um governo que reduziu gastos em saúde e educação, né? O governo Bolsonaro reduziu gastos em saúde e educação. Então nós pegaríamos um teto de gastos, né? O gasto do ano anterior rebaixado, e somaríamos a variação do PIB, que é a regra, que era o que era possível. Só que a variação do PIB foi de 2,9%, ou seja, o Brasil cresceu, a riqueza nacional cresceu 2,9% em 2022. Então, aproximar para 3%. Então, você teria que pegar o gasto anterior de 2022, aplicar mais 3%, e isso era o limite de gasto de 2023. Né? É evidente que isso não pode cobrir, né, um novo programa Mais Médico, um novo programa Farmácia Popular, né, a tentativa que o governo vem fazendo, que a ministra da Saúde vem fazendo, de redução das filas, né, para operações, para intervenções. Isso precisa comprar mais equipamentos, precisa contratar mais cirurgiões, né? Isso precisa até fazer alterações no sistema, que o sistema tem problemas, né? Onde a pessoa se cadastra. Enfim, ou seja, nós estamos falando de aumentos de gastos aí que precisam ser financiados. Bom, e aí a gente pergunta, meu Deus do céu, né? Gastos tão plausíveis, que qualquer um de nós, se fôssemos chamados para votar a favor desses aumentos de gastos, votaríamos a favor e diríamos, não, eles são necessários, eles são urgentes para a população brasileira, todos nós conhecemos, ouvimos falar, mesmo quem usa a medicina privada, ouve falar das precariedades do sistema público de saúde. Então, por que essa resistência? Então, é isso que a gente precisa explicar, né? Isso é traduzido o tempo todo aí na Globo News, no Jornal Nacional, em todos os jornais das grandes redes de mídia, como explosão de gastos, né? Aí dá a impressão de algo que está fora de controle, né? Primeiro a gente precisa entender que não necessariamente você precisa ter uma explosão de gastos, porque você está aumentando gastos com saúde e educação. De que forma? Ora, se eu aumento gastos sociais, educação e saúde estão dentro de gastos sociais, eu posso reduzir outros gastos. Concordam comigo? Por exemplo, né, nós vimos aqui a resistência que os militares tiveram a cumprirem o resultado das urnas. Né? Nós tivemos um resultado, a vitória do presidente Lula e a derrota do Bolsonaro. E eles acolheram golpistas na porta de seus quartéis, em áreas onde a polícia não pode intervir, né? Ficavam ali o tempo todo manobrando. Não poderíamos, por exemplo, reduzir o orçamento das Forças Armadas? Né? Isso seria algo possível. Não podemos reduzir outras áreas do orçamento. Eu estou citando uma porque essa ficou muito evidente, o atrito dela com o governo, com desrespeito ao resultado eleitoral, né? E aí você compensaria aumento de gasto de um lado, redução de outro, e teríamos ali um patamar razoável de gastos. O que acontece é que a gente precisa entender quem é que está preocupado com o aumento de gastos em saúde e educação e por que está preocupado, né? Vamos lá. Aí eu preciso pegar aqui a minha colinha para poder explicar isso para vocês. Quem não assistiu, pode assistir aí na rede a discussão que eu fiz anteriormente, onde eu falava de gastos com títulos da dívida pública, né? Esses títulos da dívida pública são o grande componente dos gastos do governo, né? O que é título da dívida pública? É um título emitido pelo governo quando ele tem
uma arrecadação menor do que os gastos. Aí ele coloca um título para pegar o dinheiro emprestado, né? Seja por quem seja, por instituição financeira, por alguém da classe média alta, e aí ele cobre o gasto que ele fez. Esse mecanismo hoje, ele funciona mesmo quando o governo arrecada mais do que gasta, né? Ele é um mecanismo que pode parecer esquisito, mas ele funciona independente se o governo está arrecadando mais ou menos. O que faz a diferença é que quando ele precisa de maiores volumes de dinheiro, ele tem que pagar uma taxa de juros mais alta, mas acontece direto, né? Porque esse mecanismo da dívida pública, ele sinaliza para a sociedade, para os empresários, para os homens de negócio, qual é o patamar mínimo de juros da sociedade. Como os títulos do governo não têm risco nenhum, porque eles são baseados nos nossos impostos, eles são o mínimo da taxa de juros que você pode cobrar na sociedade. Qualquer coisa é feito acima dos títulos da dívida pública, da taxa de juros ali embutida. Então ele é um mecanismo de tal importância que ele opera independente se o governo tem déficit ou superávit, ou seja, independente se o governo arrecadou mais do que gastou, se ele arrecadou menos do que ele gastou. Muito bem. Esse mecanismo da dívida pública, ele arrasta dentro do gasto com as pessoas que emprestaram dinheiro ao governo. No ano de 2022, eu estou com dados mais atualizados do que os dados que eu apresentei no outro programa, aproximadamente 1 trilhão e 900 bilhões de reais, entre juros e amortização, né? Ou seja, uma parte o governo paga, né? E outra parte ele rola, ele paga só os juros, né? Ele amortiza, ou seja, ele paga uma parte da dívida ali e a outra ele paga só os juros e continua rolando. Então, juntando essas duas coisas, a gente gastou 1 trilhão e 900 bilhões de reais. Isso é 46,3% do orçamento pago, do orçamento federal executado. O orçamento federal executado é aquilo que foi pago, tá? Muitas vezes você planeja coisas que você não paga, no meio do caminho desiste, deixa de lado. Então é apenas do que foi pago, ou seja, aproximadamente 46%, estamos falando quase metade, né, do que foi pago pelo governo federal foi voltado para dívida pública, né? Vamos lá. Saúde, 3,37% do que foi pago. E olha, nós estamos falando em ano de pandemia, final de pandemia, né? Educação, 2,7%, não chega a 3%. A saúde não chega a 4% e a educação não chega a 3%. Enquanto que os gastos com dívida pública chegam a 46,3%. 46%. Quase metade. Então, se a gente fizesse a ideia de um queijo, de uma pizza, né, metade da pizza foi para alimentar aí os grandes empresários, principalmente os grandes banqueiros, né, e setores, né, da classe média alta que tem investimentos em títulos da dívida pública. Então isso já dá uma ideia para a gente de quem não quer redução de gastos de educação e saúde. Eu comecei aqui fazendo uma brincadeira, né? Brincadeira porque os gastos dos militares não é um volume tão grande dentro do orçamento nacional, né? Mas é porque eles se opuseram muito ao governo. Então, na verdade, se a gente fosse olhar para o orçamento federal e em algum lugar tivesse que cortar para aumentar os gastos de saúde e educação, é evidente que esses gastos teriam que ser os com juros e amortização da dívida pública, tá?
Uma forma de reduzir os gastos com juros e amortização da dívida pública, baixando a taxa de juros que é paga nesses papéis. Né? Esses papéis pagam, deixa eu ver se eu acho aqui, alguma coisa por volta de 14%. Se a gente caísse aí para 7%, 50%, né? 50% de queda da taxa, né? A gente teria uma economia proporcional aí. A gente cairia aí de 46, digamos, para 23% do gasto com títulos da dívida pública. Não é por outro motivo que o presidente da República vem brigando com o presidente do Banco Central, que é quem estabelece a taxa paga, não só ele, né? Ele faz parte de um Conselho de Política Monetária, COPOM, aonde se define essa taxa de juros. Mas ele é o agente principal. Muito bem, então a gente já está vendo da onde poderia sair o recurso, né? E também quem perderia. Quem perderia? Quem tem dinheiro aplicado em títulos da dívida pública. Quem são esses? Principalmente banqueiros, grandes empresários, né? E aí uma pequena parcela da classe média alta. Bom, isso explica também o porquê de tanto você ouvir falar em responsabilidade fiscal, né? Seja por conta do governo federal, seja por conta de políticos, né? A mídia então nem se fala, né? Vamos lá, vamos entender um pouco essa responsabilidade fiscal aí. Você já ouviu falar numa coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que todo mundo fala super bem, parece uma coisa maravilhosa? Ela estabelecia teto de gastos para o governo federal, estadual e municipal. Parece uma regra interessante? Sim, claro, né? Você não pegar um governo irresponsável que faça dívidas e deixe as dívidas para o próximo, né? E aí se reeleja ou não, ou mude de posto, né? Era prefeito, virar deputado federal, mas às custas de um endividamento danoso, né? Então parece uma lei muito interessante. Quando você vai ler o texto da lei, sabe quais são os gastos que estão fora da lei da responsabilidade fiscal? Os gastos de pagamento da dívida pública, né? Ou seja, é bom para todos, menos para os bancos, né? Então a gente começa a perceber que, na verdade, a grande preocupação não é com responsabilidade fiscal, não é com controle de gastos, é com apenas uma coisa, né? A manutenção do cassino da dívida pública, a forma de ganhar dinheiro fácil para os grandes bancos, para as grandes empresas, né? Que quando você coloca, eu fiz a conta no programa anterior, mostrei aqui, né? Se você pegar a taxa Selic em 10 anos, ela dá 240%. Você imagina, o sujeito carrega o título, né, no seu cofre durante uma década e ele ganhou sem fazer força, sem correr risco, sem gerar um emprego, 240%. É disso que nós estamos falando. É por isso que a taxa não pode baixar. É por isso que educação e saúde tem que ter esse gasto ridículo. Saúde, 3,37% do que foi gasto, e educação, 2,7% do que foi gasto. Agora, a educação brasileira, por acaso, é alguma maravilha? Nossas crianças estão saindo da escola absolutamente competentes, né? A merenda escolar, por acaso, é boa. A escola é capaz de manter o seu filho durante 8 horas por dia, para que você trabalhe com tranquilidade, sabendo que seu filho está acolhido, seu filho está sendo alimentado, está sendo educado. Não é essa a realidade. Então como é que pode a gente se satisfazer com esse tipo de situação, né? É uma situação que só é confortável para o banqueiro,
para o grande empresário. E qual é o problema? Por que o presidente Lula vem demorando, né? O Haddad já entregou para ele um novo projeto que provavelmente não vai passar muito por aí. E por que não vai passar por aí? O problema é o seguinte: quem é o Congresso Nacional que nós elegemos? Quem são os deputados federais e senadores? Né? Quem os financia? Com nobres e honrosas exceções, talvez 10% ali dos 560 deputados, né, tenha sido eleito ali, né, porque é uma pessoa muito combativa, muito conhecida, e aí teve poucos gastos. A grande maioria é um bando de desconhecidos, né, um bando de gente que a população não conhece. Se andar na rua ninguém nem cumprimenta, porque não sabe nem quem é. Né. Esse povo é eleito com rios de dinheiro do grande empresariado, dos bancos. E é óbvio que eles devem os seus mandatos a essa gente. Devendo mandato a essa gente, é óbvio que eles não aprovam nada que afete muito o interesse desses setores. Essa é a dificuldade. Né? E qual é o discurso? Né? O discurso é de responsabilidade fiscal, que é isso que o Haddad fica tentando mediar entre a necessidade de aumento de gastos sociais e esse discurso. Por quê? Esse discurso, no fim, traduz o seguinte: não mexam nos nossos ganhos. Mexam em tudo. Se quiserem deixar que a educação fique pior do que está, que a saúde piore, que a fila para operações vá bater 6 meses, 8 meses, 1 ano, isso é problema do povo. Não mexa nos nossos ganhos com o cassino da dívida pública. Né? Então, e aí o presidente da República precisa de maioria para aprovar isso no Congresso, né? E fica ali tentando ver como é que faz isso, reduzindo o mínimo possível as perdas dos grandes empresários e dos banqueiros. Esse é o quadro. Infelizmente, né, acho que a solução seria o presidente da República fazer com a sua capacidade de comunicação, né, gostemos ou não do Lula, tem gente que votou, tem gente que não votou, isso não importa, mas temos que reconhecer a enorme capacidade de comunicação que ele tem. Né? Se ele viesse a público, pedisse uma rede de televisão, né, explicando isso, explicando qual é a dificuldade de aprovar, né, os novos gastos. Por que ele tem que ficar amarrado com essa tal responsabilidade fiscal que exclui o cassino da dívida pública, que nos toma quase metade dos gastos. Né? E aí você começaria a criar aí uma nova mentalidade. Aliás, ele vem fazendo isso na questão dos juros, né? Brigando com o presidente do Banco Central. Mas uma coisa é bater no presidente do Banco Central, que está ali como pau mandado dos bancos. Outra coisa é bater diretamente nos bancos. E isso ele não tem feito. Né? Entendo, está no começo do governo, tentar reduzir o atrito, mas digo a vocês, em algum momento isso terá que ser feito. Senão nós não conseguiremos fazer um programa de governo que atenda os interesses das maiorias brasileiras. Queria agradecer a vocês por mais essa manhã e estaremos aqui de novo na sexta-feira. Bom dia.